nos dá a cada semana para descansar de todas as nossas obras. Obrigado pela oportunidade, Pai, de vir ao Teu templo, à Tua casa, louvar e bendizer o Teu nome. Santíssimo Deus, que o pregador desse momento não venha falar de si, mas unicamente de Ti, Senhor, e que a Sua mensagem venha de encontro às nossas necessidades. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, amados, eu quero apresentar aqui o irmão Jasson, um amigo meu, e acredito que alguns de vocês já conhecem. No momento, a carta dele está em Grã-Moré, mas ele também frequenta aqui, sempre que possível, e ele também é professor da escola adventista. Tenho certeza que Jasson vai trazer uma mensagem muito boa para o meu coração e para o teu, inspirado pelo Espírito. Meu irmão, que Deus te use grandemente. Feliz sábado para os irmãos, né? Deixa eu tirar isso aqui, porque me foi autorizado. Só para falar mais à vontade para vocês. Bom, é uma alegria estar retornando aos cultos, na medida do possível, e poder falar um pouco da palavra de Deus aos irmãos. Hoje eu quero conversar com um assunto com vocês que retrocede tudo o que nós estamos vivendo agora, até as origens dos nossos problemas. Todos os nossos problemas não se originaram num problema familiar que nós temos, ou em algo que aconteceu há 2 séculos, ou em alguma coisa que aconteceu lá na China, num país. É fato que problemas advêm das situações cotidianas, mas todos os nossos problemas, a fonte, a origem deles, é localizada biblicamente no capítulo 3 de Gênesis. E é justamente nesse capítulo que eu quero me concentrar com os irmãos nessa manhã. Então, vamos sem demora comigo a esse capítulo. Gênesis, capítulo 3, para nós investigarmos um pouco sobre as origens do pecado na história humana, evidentemente. Capítulo 3 de Gênesis. Antes de ler o texto, quero fazer uma breve oração com os irmãos, para que o Senhor nos oriente na leitura de sua palavra. Fechemos nossos olhos e oremos. Santo e bondoso Deus, te pedimos que eleve nossas mentes agora, desse mundo de trevas, até o lugar da tua habitação, onde teu Filho, à tua direita, intercede por nós. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra está aberta, queremos agradecer porque podemos extrair dela luz, vida e conhecimento de ti. Que o teu Espírito Santo nesse momento nos oriente, que ele nos dê a luz necessária para a compreensão da tua palavra e que não somente a entendamos, mas que ela encontre acolhida, que ela encontre morada em nossos corações. Perdoa-nos das nossas falhas e pecados, é isso que te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Como eu falei para vocês, Gênesis capítulo 3 é a origem dos nossos problemas aqui nesse mundo. É comum você conversar às vezes com as pessoas, né? E às vezes alguém diz, principalmente quando é alguém mais antigo, mas há 30 anos não era assim, 20 anos atrás isso era muito diferente, há alguns anos isso era muito melhor. É verdade que um aspecto ou outro da vida acabam sendo melhores quando a gente olha para o passado. Mas, de um modo geral, a história humana nunca teve época de ouro após Gênesis 3. Depois de Gênesis 3, tudo o que aconteceu na nossa história foi apenas fracasso e desgraça, com exceção da obra de Cristo e da operação do seu Espírito, através do seu povo, ao longo da história desse mundo. Então, para compreender corretamente a nossa relação com Deus, para compreender corretamente qual é a função de Jesus em vir a esse mundo, solucionar o grande problema do pecado, precisamos primeiro entendê-lo como ele se originou, como ele foi transferido para a história do mundo dos homens, aqui no capítulo 3 de Gênesis. O livro de Gênesis trata das origens. Então, obviamente, é nesse texto que nós vamos encontrar, que nós vamos traçar os nossos antecedentes espirituais. Romanos capítulo 5 fala que todos nós, em Adão, pecamos. Todos nós morremos em Adão. Através dos nossos primeiros pais, daquele primeiro casal de homens, daquela primeira imagem e semelhança que Deus colocou aqui nesse mundo, nós estávamos ali representados. E as mesmas consequências que eles sofreram, nós também sofremos em nossa vida hoje, por causa do problema do pecado. Então, sem mais delongas, vamos começar lendo o capítulo 3, a partir do verso 1. O primeiro verso começa assim: mas a serpente
mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Observe, o texto começa com uma conjunção adversativa, né? Mas, porém, entretanto, todavia, o que nos mostra que o capítulo 3 de Gênesis não deve ser lido isoladamente, como se você caísse de paraquedas nele e começasse a lê-lo simplesmente assim. Ele pressupõe uma história que já vinha sendo contada antes, senão Moisés, o autor do texto, não teria começado com um mais. O que Moisés estava contrapondo aqui, quando ele fala a palavra mais? Obviamente, Moisés estava pressupondo que os leitores conheceriam o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Nos primeiros capítulos de Gênesis, nós encontramos Moisés apresentando Deus, Jeová, o Senhor, como o Criador de todas as coisas. O capítulo 1 apresenta Deus criando numa série de 6 dias, fazendo jus ao que é dito nos versos 1 e 2. Lembra o que é dito lá, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era como? Lembram-se do estado da terra? Ela era sem forma e vazia. E assim se processa a criação de Deus. A obra da criação em Gênesis 1 é a obra de Deus em reverter o estado inicial da terra, no verso 2 do capítulo 1. Se a terra era sem forma e vazia, toda a obra da criação consiste em dar forma e preencher o que antes não estava assim. Então, nos 3 primeiros dias de Gênesis 1, Deus dá forma ao ambiente da terra. Ele molda os céus, molda a terra, separa a porção seca da porção molhada, separa as águas acima do firmamento, abaixo do firmamento, cria a vegetação, ele cria todo um ambiente. E nos últimos 3 dias da criação, Deus preenche esse ambiente, de modo que cada dia tem o seu par. O par do primeiro dia é o quarto. Deus cria os céus, no 4º dia ele preenche com os luzeiros. Deus cria o ambiente marinho, ele preenche no 5º dia com os peixes no mar e as criaturas marinhas. E no 3º dia, quando Deus cria a terra, molda, faz a vegetação, encontra o seu par no 6º dia, onde Deus cria os animais terrestres e também a obra coroadora da criação, o homem, a sua imagem e semelhança como um governante desse mundo. A obra da criação se conclui no 7º dia, um dia sem par, por isso que o texto fala que ele é santificado, separado de todos os outros, porque não encontra um paralelo ao longo da obra da criação. Um dia separado especialmente por Deus para um propósito, como vocês já bem sabem. Agora, concentre-se, por exemplo, na declaração de Gênesis, capítulo 1, que diz que o homem é imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura recebeu esse privilégio aqui neste planeta. O que significa basicamente ser imagem e semelhança de Deus? Significa que nós somos replicadores do comportamento de Deus. Quando Deus diz que nós éramos imagem e semelhança, Ele dá uma ordem logo em seguida. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, dominem sobre esse planeta. Nós seríamos um reflexo ou uma cópia de quem Deus é para o universo inteiro. Assim como Deus comanda todas as galáxias, todos os planetas, todos os mundos, através das suas órbitas e com o seu poderoso poder, nós também deveríamos ser os comandantes, co-regentes de Deus nesse mundo. Ele, o rei maior, e nós, os seus mandatários a governar esse planeta. Moisés começa o capítulo 3 de Gênesis pressupondo isso. Mas há algo mais que ele pressupõe também, que está no capítulo 2. Vejam comigo o que é dito nos versos 15 até o 17 do capítulo 2. Vocês com certeza conhecem esse texto. Mas prestem atenção nas palavras. É importante, gente, que a gente preste atenção nas palavras que o autor usa. Deus escolheu se revelar a nós, transmitir a nós a sua revelação através de um texto. Então nós precisamos dar atenção ao que o autor escreveu, as palavras que ele utilizou, as sutilezas no texto que às vezes a gente ignora e perde o fio da meada da narrativa. Então veja o verso 15 do capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Moisés então pressupõe esse ambiente de perfeição edênica e este único mandamento, um mandamento de dupla face, um mandamento com 2 partes que Deus havia dado a Moisés e posteriormente, depois de criada, também a sua esposa Eva.
A mulher, até agora, ainda não havia sido nomeada. Ela só recebe o título de Eva na narrativa bíblica após a queda. Mas nós sabemos que quando Deus fala da mulher, aqui no capítulo 2 e 3, refere-se à mãe da raça humana, Eva. Então, Gênesis 3 começa justamente com isso em mente. Tá, Jason, mas você ainda não explicou por que ele começa com um mais. Mais o quê? Para isso precisamos ler o verso que vem logo antes deste. Veja o último verso do capítulo 2. O último verso do capítulo 2 diz assim, ó. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Às vezes as pessoas leem esse verso aqui e não percebem por que Moisés inseriu justamente essa descrição de Adão e Eva nesse ponto. Ele não queria dar uma curiosidade para a gente aqui de como é que eles se vestiam. Moisés não ia gastar papiro e tinta para colocar isso, uma informação aparentemente inútil para nós. Tem um objetivo, tem um significado nessa informação. Dizer que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, tinha um significado. Moisés estava dizendo, comunicando para nós aqui com esse texto, que homem e mulher estavam num estado de inocência. Quando eu digo que eles estavam num estado de inocência, também não entendo isso do modo errado, tá? Adão e Eva estavam num estado de inocência, não no sentido como um bebê é inocente. Às vezes as pessoas acham que Adão e Eva foram criados como bebês, inconscientes, que não entendiam muito bem das coisas. Não, gente, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, com um corpo adulto, com um cérebro adulto, com uma mente adulta. Então eles sabiam muito bem, por exemplo, a diferença entre o certo e o errado. Senão Deus não teria dado um mandamento que implicava certo e errado. Adão e Eva compreendiam muito bem quem era Deus, onde é que eles estavam, que um era esposo, um era cônjuge do outro. Eles tinham uma consciência perfeitamente formada, muito melhor do que a nossa até, porque estavam num estado não caído. Quando eu digo que eles estavam num estado de inocência, que Moisés coloca aqui como uma nudez, sem uma vergonha, ou seja, nudez sem sentir vergonha diante do outro, eu digo que eles eram inocentes no sentido legal do termo. Eles não eram ainda condenados à vista de um Deus santo. Adão e Eva eram santos ou eram inocentes no sentido moral do termo. Eles ainda não haviam transgredido um mandamento de Deus, não haviam quebrado nenhuma ordem, nenhuma lei de Deus. Um mundo de potencial estava aberto diante deles como criaturas perfeitas à imagem e semelhança do Criador. Aqui no mesmo texto de Gênesis 2, lá no verso 9 e 10, fala que lá no meio do jardim, Deus havia posicionado duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto eles não tocassem e comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles teriam diante de si um mundo de possibilidades abertos para desenvolver a sua perfeição diante de Deus. Às vezes as pessoas são iludidas e pensam assim, mas Adão e Eva eram perfeitos. O paraíso talvez fosse muito chato para eles, por isso que eles decidiram pecar, porque eles já tinham atingido o máximo. Mas embora fossem perfeitos moralmente, ainda havia uma gigantesca gama de potencial para eles desenvolverem em seu caráter, naquilo que eles gostariam de fazer, naquilo que prefeririam fazer, nos descendentes que gerariam. Em outras palavras, Deus havia criado um ambiente perfeito para que o homem desfrutasse dele, do Criador, e o adorasse eternamente. Se eles nunca tivessem comido daquele fruto, eles estariam até hoje lá, desenvolvendo essa perfeição. Não é porque eles eram perfeitos moralmente que não havia mais nenhum ponto a ser atingido na vida pessoal deles. Mas, como eu falei para vocês, o texto vai começar fazendo esse contraste. Eles estavam nus, não sentiam vergonha, eram inocentes. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais que Jeová, ou o Senhor Deus havia feito, chega para a mulher e faz um questionamento. Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Alguns notam aqui uma sugestão implícita de que Eva, diante daquela árvore, podia comer dela. Deus não disse para você, Eva, que você pode comer de toda a árvore do jardim? Por que não experimentar desse fruto, então? O texto começa de modo marcante para nós aqui, com algumas características. Em primeiro lugar, Eva encontra uma serpente que falava. Com certeza, isso não era algo do mundo natural que Deus havia criado. Nenhum dos outros animais que Deus havia feito tinha a capacidade de vocalizar sons. Nenhum deles tinha a capacidade de articular palavras conscientes, racionais. Então, Eva deveria ter tido o primeiro estranhamento já aqui. Por que eu estou entrando em contato com uma serpente que fala?
Em segundo lugar, o texto não fala que era uma serpente. O texto fala que era a serpente. Ele usa o artigo definido. Isso foi traduzido para o português e consta no original também. A serpente estava falando com Eva. Então não era um animal qualquer que se comunicava com ela. Quando Moisés coloca aqui, dizendo que é a serpente, ele estava denotando que era um ser diferente do que uma serpente meramente natural. Há apenas uma outra ocasião nas Escrituras em que um animal fala. Com certeza vocês devem lembrar disso, que é o caso da jumenta de Balaão, né? Mas ali nós reconhecemos que ela fala por sua própria capacidade. A jumenta tinha capacidade de falar? Não, né? Quem fala através dela é o anjo do Senhor. E Moisés também foi o autor desse texto. Ou seja, Moisés está mostrando para nós que, assim como a jumenta falou, de modo sobrenatural, não de modo natural, agora também a serpente falava. Às vezes os ateus fazem chacota dos cristãos, né? Ah, povo burro, acredita em serpente que fala. Nós não acreditamos em serpente que fala. Nós não temos contato com nenhuma serpente que fala. Nós reconhecemos que aqui a serpente foi um mero médium da ação de Satanás. Então ele falava através da serpente. Então, Eva já deveria ter se impressionado, em primeiro lugar, com isso. Em terceiro lugar, o texto não informa para nós a localização de Adão. Então Eva teve esse contato, teve esse diálogo sozinha com a serpente. Mas vamos mais adiante, porque o texto vai revelar mais coisas. A pergunta que a serpente fez, ela não era uma mera pergunta de quem quer descobrir uma informação. Fica claro aqui que essa pergunta é sugestiva para gerar dúvidas na mente de Eva. O pecado sempre começa através de uma dúvida, uma desconfiança sobre Deus, uma desconfiança no caráter, nas promessas, nas declarações que Deus faz. Portanto, a serpente, aqui Satanás, o mestre dos enganos, aquele que já havia seduzido a terça parte do céu a abandonar o Criador, agora estava colocando sua experiência em prática no mundo dos homens. Vamos para o verso 2. O verso 2 fala: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vejam como Eva articula suas palavras com a serpente. Em primeiro lugar, note que Eva ela não reproduz perfeitamente o mandamento do modo como Deus havia dado. Eva faz uma série de alterações no mandamento que Deus deu. Em primeiro lugar, ela diz, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Deus não disse simplesmente isso. Deus disse, de toda árvore do jardim vocês podem comer, com exceção de uma. Vocês percebem a diferença sutil? Eva não percebeu que o mandamento que Deus estava dando era para a liberdade do primeiro casal humano. Veja que o mandamento é dividido em duas partes. Deus diz, de toda árvore do jardim podereis comer. Uma parte é positiva e a segunda é negativa, com exceção de uma árvore. Mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto não comereis. Porque no dia em que vocês comerem dele, certamente morrerão. Deus coloca de modo enfático. Mas Eva faz uma pequena alteração, já de começo. Ela não diz de toda a árvore do jardim, ela fala simplesmente das árvores do jardim. Como se o mandamento não desse liberdade completa para aquele primeiro casal humano. Os mandamentos de Deus, gente, têm o objetivo de nos garantir liberdade plena. O objetivo do mandamento não é nos dar uma limitação enfadonha, nos dar uma limitação que restringe nossos potenciais, que corta, mutila nossas capacidades. Muita gente olha para o cristianismo, olha para as escrituras, olha para os mandamentos de Deus dessa forma. Ah, eu não quero ser um crente porque isso vai me limitar. Eu vou ter que abrir mão de certas coisas. Mas o que as pessoas não percebem é que no abrir mão dessas coisas, elas estão ganhando a verdadeira liberdade que Deus propõe. Ou seja, a verdadeira liberdade é ser capaz de negar algumas coisas. Você percebe que muitas pessoas que não aceitaram a Cristo, elas não têm verdadeira liberdade porque elas são escravas dos seus desejos? Por exemplo, você olha para o mundo e o mundo diz, por que ter apenas uma mulher se você pode ter mais de uma? Por que se casar com uma mulher se você pode viver uma vida onde você usufrui sexualmente de várias mulheres? Ou seja, por que se restringir, é a ênfase que o mundo coloca, se você pode ter liberdade para usufruir de várias? Mas com isso essas pessoas são escravas do desejo delas. Elas não conseguem negar esse desejo. Quando o desejo se apresenta diante delas, elas são incapazes de resistir. Isso é liberdade? Não ter capacidade de resistir suas vontades é liberdade? As escrituras colocam que não.
O mandamento de Deus, a obediência à sua lei, é verdadeira liberdade. Por isso Deus começa, de toda árvore do jardim vocês podem comer. Vocês são livres, é tudo, eu dou tudo para vocês. Mas tem uma árvore que é minha. Tem uma árvore que eu quero que você não toque. Tem apenas um ponto de restrição. Eva não percebeu isso, porque ela começa falando simplesmente, do fruto das árvores podemos comer. Em seguida, ela diz, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Eva não nomeia a árvore de modo claro. Ela simplesmente fala do fruto da árvore que está no meio do jardim. Com isso, ela denota que aquela árvore havia se tornado o centro das atenções dela. Eu pergunto para vocês, quantas árvores havia no meio do jardim? Era só uma? Tinha mais de uma, né? Vocês lembram que o texto fala, lá no verso 9, que havia mais de uma árvore no meio do jardim? Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ali, ao lado dela, no mesmo lugar, no centro do jardim edênico, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. Em outras palavras, quando Eva fala simplesmente da árvore que está no meio do jardim, ela olvidou, ela esqueceu a árvore que estava logo ao lado. A árvore que garantia vida eterna para ela. Ou seja, o centro das atenções dela se tornou aquela árvore específica, justamente a árvore proibida. E é assim que começa a tentação. Satanás, o mestre das seduções, nos leva a esquecer tudo aquilo que Deus tem de bom, tudo aquilo que é de perfeito e pertence ao Criador, e nos leva a nos concentrar justamente naquele ponto que não deve ser cobiçado. Em seguida, ela diz, do fruto da árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer, porque disse Deus. Gente, uma sutileza do texto que talvez vocês não tenham percebido. Em toda a narrativa de Gênesis 2 e 3, sempre que Deus fala, ou sempre que Moisés se refere a Deus, ele sempre coloca o nome da aliança. Senhor Deus. Vocês percebem que está assim na Bíblia de vocês? Quem está com o texto aberto? Senhor Deus. Ou Jeová Deus, como é traduzido, né? Ou na língua hebraica, né? Yavé Deus. Yavé Elohim. O Deus da aliança. Eva, quando se refere ao Criador, não coloca o seu nome pessoal. Do mesmo modo a serpente. A serpente introduz o diálogo assim, né? Não foi desse modo que Deus disse? E Eva entra na onda da serpente. Ela não se refere a Deus pelo seu nome relacional, o nome do contato íntimo, o nome da aliança, que ao longo do texto hebraico, ao longo das escrituras do Antigo Testamento, Deus dá a conhecer apenas ao seu povo. O Senhor Jeová, Yavé, o Eu Sou, era o nome mais íntimo pelo qual Deus era conhecido. Eva, apenas nesse ponto do texto, apenas nesse diálogo, é onde o nome de Deus não aparece. Ou seja, Eva estava tratando a Deus como um terceiro. Esse diálogo não era uma conversa com Deus, nem para Deus. Esse diálogo era uma conversa simplesmente sobre Deus. Deus era um terceiro na história. Eva, se aventurando por esses caminhos, trata a Deus como um objeto a ser discutido. Em outras palavras, Eva estava entrando no caminho perigoso aqui de discutir teologia. Ela tratava Deus simplesmente como um objeto a ser pensado, mas não alguém com quem ela se relacionava. Não alguém com quem ela mantinha aliança. É como se ela tivesse dado um passo atrás e pensasse em Deus como alguém distante. E ali, próximo dela, estava a serpente. Então vamos entrar num diálogo aqui sobre Deus. Eva comete o grande erro de tentar fazer uma defesa das intenções de Deus. Tentar fazer uma defesa de Deus. E esse é um grande problema. Moisés revela qual deveria ser a nossa atitude nessa situação. Lá no capítulo 39 de Gênesis, nesse mesmo livro, nós encontramos uma outra situação, onde alguém está em situação de pecado e decide fugir, que é o caso de José e a esposa de Potifar. Diante da situação de pecado, diante da tentação, qual é o raciocínio de José? Por que eu faria tão grande pecado contra Deus? Veja que da perspectiva de José, o pecado não era primariamente contra Potifar, embora também fosse. Da perspectiva de José, aquele adultério que ele cometeria ali, seria em primeiro lugar um pecado contra Deus. Davi também tem esse comportamento quando ele pede perdão a Deus pelo adultério com Batseba, né? Vocês devem lembrar do Salmo 51. Pequei contra ti e contra ti somente. A ênfase do salmista é tão grande que ele percebe que aquele pecado, embora houvesse afetado o esposo de Batseba, embora houvesse afetado Batseba, embora houvesse afetado o próprio pecador, porque a Bíblia diz que quem peca atenta contra a própria alma, o pecado era primariamente contra o Criador de todas as coisas, contra o Deus soberano com quem ele mantinha uma relação de aliança. Eva não teve esse mesmo comportamento.
ela decide entrar no diálogo com a serpente, mesmo já de sobreaviso sobre a existência de um tentador. É claro que essa informação sobre a existência de um tentador, né, eu não estou tirando do texto bíblico. Quem nos dá essa informação é Ellen White. Ela afirma que Eva e o seu esposo já conheciam sobre a queda de Satanás, já sabiam que havia um tentador à solta, convidando os mundos a se unirem na sua rebelião contra Deus. Mas prosseguindo nesse ponto, disse Deus, um terceiro, um distante, dele, do fruto, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Se você voltar no texto que a gente leu, em momento algum Deus diz, não tocareis nele. Eva fez uma outra alteração. Vocês percebem que Eva reproduziu o mandamento do Criador de modo completamente distinto de como ele foi dado? O primeiro passo do pecado, gente, é uma falsa representação de Deus, é uma falsa compreensão de Deus. E Eva diz aqui, não tocareis no fruto. Bom, é claro que ela estava correta em não querer nem mesmo tocar no fruto. É certo que se nós não devíamos comer do fruto, se os nossos primeiros pais não deviam comer daquela árvore, eles também não deveriam meditar naquela árvore, se assentar aos pés dela, dançar em torno dela, tocá-la. Isso é claro. Mas, em momento algum, Deus disse de modo explícito. O que aconteceu foi que quando Eva adicionou esse ponto no mandamento, ela percebeu uma diferença entre a sua experiência e o que ela achava que Deus tinha dito. Então, quando ela tocou no fruto e viu que não morreu, ela pensou, então eu posso comer. Nós não podemos representar a Deus falsamente. Temos que nos ater ao que o Senhor diz nas Escrituras. Verso 4 continua. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aqui para mim vem um ponto mais chocante desse texto. Porque na língua original, é a mesma declaração que Deus disse, mas com um grande não na frente, uma negação expressa. Deus disse, certamente não morrereis. Na língua hebraica está assim, não certamente morrereis. A serpente está fazendo uma negação explícita do que Deus disse. Aquela conversa que havia começado apenas com uma sugestão de dúvida, uma pergunta aparentemente inocente, agora chegou no ápice da rebelião de Satanás. É certo que vocês não vão morrer. E agora ele passa a lançar dúvidas sobre o caráter de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente estava apresentando o pecado aqui para o primeiro casal humano, do modo como ele havia cometido lá no princípio. Os textos do Antigo Testamento, especialmente Isaías e Ezequiel, colocam para nós a ideia de Satanás como um anjo que surgiu no céu e desejava ocupar o trono do próprio Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, não em bondade, não em caráter, não ser semelhante a Deus na bondade do que ele é, na beleza de sua santidade, mas ele queria ser semelhante ao Altíssimo em seu trono. Ele queria se assentar no trono de Deus, queria ser como ele. E agora ele coloca esse mesmo desejo em Eva. Deus sabe que no dia que você comer do fruto, você vai ser igual a ele. Deus já tinha dado as maiores bênçãos possíveis para aquelas duas criaturas. Eles não eram simplesmente criaturas no mundo com o privilégio de existir, o que já seria muito. Mas eles também eram a própria imagem e semelhança de Deus. Eva não percebeu que eles já eram como Deus. Eles já eram semelhantes a Deus, não iguais a Ele, mas semelhantes a Deus, por serem sua imagem e semelhança. Ou seja, a serpente estava apresentando para ela um privilégio que ela já tinha. Você já é semelhante a Deus, você já reflete o seu Criador na beleza da sua santidade. Mas ele fez Eva entender que ela poderia alcançar um patamar a mais. E apresentou unicamente o ponto positivo. E se vos abrirão os olhos, a serpente fala. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Quando tiver no tempo limite, você sinaliza para mim, certo? Veja o que o texto fala. Ele coloca a observação da mulher sobre o fruto com 3 frases, 3 orações, melhor dizendo. Vendo a mulher que a árvore era como? Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Eva observou, usou as faculdades mentais que Deus deu a ela, ponderou com a razão, viu se era agradável, viu se era boa, e as conclusões a que ela chegou eram somente positivas. Vocês percebem o problema? Em momento algum, Eva ponderou os pontos negativos do pecado. Para ela, tudo era apenas bom. Era uma árvore boa para os olhos. O que é que pode ter de ruim nela? Era agradável,
era boa para dar entendimento, Eva, em momento algum, pondera os pontos negativos do pecado. Do mesmo modo, nós, criaturas caídas, fazemos. Eva fez assim, não estando em estado pecaminoso. Imagine nós, que já temos a tendência para o mal. Costumamos olhar para o pecado apenas com o prazer que ele pode nos dar momentaneamente. Ou até mesmo algumas pessoas pensam no pecado a longo prazo, mas observam apenas os pontos positivos. O que Deus, através do seu Espírito, nos convida é a você observar a torrente de coisas malignas na sua vida e nas pessoas que estão ao seu redor, que vem através de um único ato de pecado. Em outras palavras, Deus diz, você acha que tem pontos positivos? Eu posso lhe apresentar uma dezena de pontos negativos, para você não cometer o pecado. E certamente Deus deu essas capacidades para Eva e o seu esposo Adão. Claro que nesse momento, Deus não poderia estar ali com Eva, insistindo para que ela não fizesse aquilo. Afinal, era o teste de Eva, no seu estado perfeito, puro. Se ela passasse naquele teste, Deus finalmente removeria aquela árvore de diante deles e eles teriam acesso à única árvore que ficaria no meio do jardim, a árvore da vida. Ela precisava, em primeiro lugar, passar naquele teste. O modo como o pecado é descrito aqui, o modo como o fruto é descrito aqui, aparece em outras partes das Escrituras, como por exemplo em 1 João, quando ele fala que as coisas que existem nesse mundo são a concupiscência dos olhos, os desejos da carne e a soberba da vida. Ele diz lá na sua primeira carta. Ele reflete exatamente o que acontece aqui com a mulher quando ela olha para o fruto. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Verso 7. Moisés agora coloca uma nota de ironia, se vocês perceberem aqui. Porque o verso 7 começa assim, ó. Abriram-se então os olhos de ambos. O que é que essa serpente tinha prometido para Eva? Vocês lembram? No dia que vocês comerem do fruto, se vos abrirão os olhos. É como se Moisés estivesse dizendo, realmente aconteceu o que a serpente disse? Os olhos se abriram? Mas as consequências não foram boas. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Percebe por que ele conclui o capítulo 2 dizendo que eles estavam nus e não se envergonhavam? Porque ele queria chegar nesse ponto aqui. O momento em que finalmente se lhes abririam os olhos e eles perceberiam que estavam nus. Mas nesse momento, aquilo não foi uma sensação boa. Eles sentiram pela primeira vez vergonha. Eles sentiram pela primeira vez a condenação da consciência. Nós pecamos. Nós perdemos o nosso estado de inocência de uma vez por todas. Um estado que por eles mesmos não poderia ser recuperado. Eles até tentaram, por sua justiça própria, até tentaram, nas suas obras, fazer folhas de figueiras para se cobrirem. Mas não foi suficiente. Quando Deus aparece no jardim pela viração do dia, e o texto dá a entender que isso acontecia de modo cotidiano para eles, quando Jeová Deus, quando o Senhor Deus aparece no jardim pela viração do dia, o texto fala, ele pergunta pelo homem. E o que é que o homem faz? Se esconde. Nós gostamos de definir o pecado ao longo das Escrituras utilizando vários textos bíblicos, como um tratado teológico, um tratado filosófico. Mas lá no Antigo Oriente, quando alguém queria ensinar algo para outra pessoa, o modo mais simples de fazer isso era contando uma história. E Moisés conta a história dos nossos primeiros pais. Ele conta o que era pecado. Ele conta que pecado rompeu o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Quando Deus pergunta, onde é que você está, Adão? Ele estava escondido. Deus nunca precisou fazer aquela pergunta antes. Adão agora estava escondido e Deus vai em busca dele. E quando ele pergunta por que você se escondeu, Adão diz, porque eu estava nu. Mas espere aí, eu nunca falei para você que você estava nu? Quem foi que te contou que estava nu? E Deus imediatamente lança a pergunta que já soou como condenação para Adão. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu ordenei que não comeras? Eu me imagino no lugar de Adão nesse momento, gente. Imagino como os ossos dele não estremeceram, como não correu um fio pela espinha, naquele momento em que Deus fez a pergunta. Quem te fez saber que estavas nu? Você comeu da árvore que eu disse que você não comesse? E a reação imediata de Adão foi, Senhor, talvez gaguejando, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu do fruto e eu comi. Um dos primeiros sintomas do pecado é a terceirização da culpa. É difícil assumir que você é pecador. Adão fez a mesma coisa ali. Foi a mulher que me fez pecar. Mas não foi qualquer mulher, não. Foi a mulher que o Senhor me deu. E Eva faz a mesma coisa. A serpente que o Senhor criou foi que me deu o fruto e eu comi. Em última instância,
quando nós tiramos a responsabilidade do pecado de nós e terceirizamos, no fim das contas, a gente acaba colocando isso em Deus. Deus é o culpado disso. Ah, não fui eu que pequei, foi aquela mulher com quem eu me encontrei que me fez cair em adultério. Foi aquele dinheiro que estava sobrando ali no caixa da empresa que me fez pecar, não foi culpa minha. Foi aquele problema ali que me fez ir naquela festa onde eu consumi drogas. Não foi um problema meu, foi alguém que me convidou. E a gente terceiriza a culpa, colocando a responsabilidade em Deus. Se Deus não tivesse feito eu me encontrar com aquela mulher, eu nunca teria pecado. Se Deus não tivesse feito eu ver aquele dinheiro sobrando no caixa da empresa, eu nunca teria roubado. Se Deus não tivesse feito uma pessoa me convidar para ir na festa, eu nunca teria consumido drogas e me afastado. Nós precisamos entender que o primeiro passo para o perdão do pecado é o reconhecimento da culpa. Nas Escrituras, Deus se coloca como aquele que perdoa o pecado, a transgressão e a iniquidade. Mas primeiro precisamos perceber o quanto estamos distantes do Senhor. Primeiro precisamos perceber que precisamos desesperadamente de um Salvador. É Cristo quem nos perdoa. Foi Ele quem morreu na cruz para pagar por cada um dos nossos pecados. Concluindo por hoje, meu amigo, minha amiga, se você percebe que em sua vida está distante de Deus, se você percebe algo em sua vida que precisa ser corrigido e sabe que você não tem forças para isso, se você reconhece em seu coração o chamado do Espírito, lhe convencendo do pecado, aceite hoje a justiça de Cristo. Aceite Jesus como seu Salvador e como seu perdoador. Com certeza o Filho de Deus pode lhe acolher novamente na sua família. Com certeza ele tem um lugar separado, reservado para você nas mansões celestiais. Quero chamar o cantor agora para cantar um hino especial. Ao término do hino nós nos levantamos e falamos com o Senhor.